Simulado 157 de legislação de trânsito para você que acompanha aqui o canal Sala de Trânsito e está estudando, testando os conhecimentos. Vamos lá para mais um simulado. São sempre 3 questõezinhas por vídeo. Vamos lá para o vídeo, para a primeira questão desse vídeo aqui, que é a questão de número 519, né? Eu olhei para o 157 ali, o simulado. É a questão do número 519. A questão 519, nesse simulado número 157, a primeira delas é a seguinte, ó. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente, em desacordo com o estabelecido no artigo 109 do CTB, é infração. Olha, aqui é a famosa infração leve, média, grave ou gravíssima, né? A gente tem até uma resolução antiga sobre o tema, resolução 26, 98, né? Ela até trata dessa questão de transporte ali de carga, né, em veículo destinado ao transporte de passageiros. A gente tem essa previsão legal, mas a dúvida aqui é em relação à infração, deixa eu colocar aqui, a infração cometida, né? E essa infração, ela está prevista aqui, ó, no artigo 248 do CTB, né? Quando você faz esse transporte ali, né, em desacordo, você tem lá o cometimento de uma infração de trânsito. Essa infração do artigo 248, inclusive, se você quiser, tem um vídeo nosso aqui no canal, lá na série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que eu explico essa infração detalhadamente, a ficha de fiscalização. Se você não conhece a série de vídeos, dá uma conferida lá. Tem cada vídeo é uma ficha de fiscalização diferente no manual, que a gente aborda, traz essas informações de maneira bem detalhada sobre quando ocorre aquela infração específica ali. E essa infração ela é de natureza grave, por isso que a resposta correta é a letra C. É uma infração de natureza grave, vão ser registrados ali 5 pontos no prontuário, multa de R$ 195,23 e ocorre aqui a medida administrativa de retenção do veículo para transbordo, ou seja, tirar a carga excedente. É isso que ocorre aí na prática, tá certo? Então a resposta correta nessa primeira das questões aqui é a letra C, a infração é de natureza grave. Vamos para a segunda questão, que é a questão número 520, que é a seguinte, ó. Depois de quanto tempo da cassação da CNH, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação na forma estabelecida pelo CONTRAN? Veja só, pessoal, quando é que ocorre aqui a cassação da habilitação? Ó, essa informação vocês vão encontrar no artigo 263 do CTB, que trata justamente da aplicação da penalidade de cassação da CNH. Essa cassação ela ocorre basicamente por 3 motivos. Ó, primeiro, se o condutor tiver com direito de dirigir suspenso, se ele for flagrado dirigindo, estando com direito de dirigir suspenso, vou dar um exemplo aqui qualquer. Eu estou sem capacete na moto, fui autuado e as penalidades previstas são multa e suspensão. Peguei 2 meses de suspensão. Fui flagrado dirigindo justamente no período de suspensão, então vou ser autuado, lá no inciso 2 do artigo 62 do CTB, e posso sofrer a cassação, tá certo? Essa é a primeira hipótese. Se eu for condenado judicialmente por delito de trânsito, é uma outra hipótese, e a terceira hipótese seria em caso de reincidência no cometimento no período de 12 meses, né, no cometimento de algumas infrações específicas. Vou citar aqui umas 2 ou 3 de exemplos. Ó, categoria diferente, alcoolemia, o 65, né? Disputa de racha. 3 exemplos aí, tem outros, tá certo? Que se eu cometer essas infrações, vou dar mais um exemplo. Eu empresto o veículo para uma pessoa que não tem carteira 2 vezes no período de 1 ano, a reincidência seria motivo para cassação. Se eu tiver o direito de dirigir cassado, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, você encontra isso aqui, ó, resolução 789 de 2020, especificamente aqui nos artigos 35 e 36 dessa resolução, eu preciso refazer os exames necessários à habilitação. Agora, por quanto tempo? Ó, o tempo está aqui, ó, 2 anos. Base legal, parágrafo 2º, artigo 263 do CTB. Depois de 2 anos é que você pode se reabilitar novamente na forma prevista aqui dos artigos 35 e 36 da resolução 789 de 2020, CONTRAN, que é a que trata do tema, beleza? Resposta correta, letra D. Bora para a terceira e última questão desse vídeo, que é a seguinte, ó. Pedro foi flagrado pela fiscalização de trânsito disputando corrida na via pública sem autorização. Aqui só para destacar, popularmente chamado de racha. Nesse caso, a infração é de natureza gravíssima vezes 10.
além disso, por quanto tempo a habilitação dele pode ser suspensa. Na questão anterior era por quanto tempo podia ser cassada, né? Aqui a pergunta já é por quanto tempo ela pode ser suspensa. Olha, essa infração do famoso racha, né? Ela está prevista aqui, ó, no artigo 173 do CTB. Realmente prevê infração gravíssima, vezes 10, suspensão do direito de dirigir. Vejam, algumas infrações, elas trazem em seu próprio texto o tempo de suspensão. Por exemplo, nós temos 3 infrações que prevêem 12 meses de suspensão. Isso já está previsto em seu texto. Ó. São as infrações do artigo 165, 165A e 253A, tá certo? Essas 3 aqui, elas já prevêem, ó, suspensão aqui, 12 meses. Que infrações são essas? Alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia, utilizar o veículo deliberadamente para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação. Aqui são 12 meses de suspensão, cravadinho. Porque a lei já prevê isso. O próprio tipo infracional já diz, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, está lá. Só que a do racha, por exemplo, essa infração do racha do artigo 173 e várias outras, capacete, excesso de velocidade, enfim, não prevê um tempo de suspensão. Se eles não prevêem um tempo de suspensão, então nesse caso aplica-se a regra geral de suspensão, que está aqui, ó, no artigo 261 do CTB, em seu parágrafo 1º. Qual é a regra geral de suspensão para as infrações, as chamadas autossuspensivas, né, ou mandatórias, ou infrações que prevêem de forma específica a suspensão do direito de dirigir? O tempo aqui, ó, é de 2 a 8 meses. Em caso de reincidência, de 8 a 18. Então a resposta correta aqui vai ser a letra D, né, de 2 a 8 meses de suspensão. Se fosse por acúmulo de pontos, era de 6 meses a 1 ano, 6 a 12 meses, né? Mas não é, está falando de infração específica. Diferentemente dessas, que traz no seu próprio texto o tempo de suspensão, quando não tem o tempo especificado ali no próprio tipo infracional, significa dizer que se aplica a regra geral de suspensão por infrações que prevêem de forma específica, né, que alguns autores chamam de infrações mandatórias, infrações autossuspensivas, que eu costumo dizer, como está no texto da lei, são infrações que prevêem a penalidade de suspensão. Aí são de 2 a 8 meses de suspensão, que é a regra geral. Ah, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, vai ser 5, qual o critério? O critério tem que ser fixado, estabelecido pela autoridade de trânsito, do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação. Ele é que precisa estabelecer o critério, né? Por exemplo, estou sem capacete, 2 a 8 meses. Racha, 2 a 8 meses. Ora, sem capacete é uma infração gravíssima simples. Racha é uma infração gravíssima vezes 10. Não é coerente que eu, sem capacete, tenha o mesmo tempo de suspensão, ou até maior, que uma pessoa que está disputando racha. Ah, eu sem capacete peguei 5 meses, o cara do racha pegou 3. Isso fere ali o equilíbrio, né? A razoabilidade. A lógica é que eu sem capacete, por exemplo, pegue 2 e o cara do racha pegue 8, 7, 6, enfim. Aí a autoridade de trânsito é que precisa estabelecer o critério, como existia uma gradação na época que estava em vigor a resolução 82 de 2005 CONTRAN, que tratava lá de suspensão. Atualmente, a resolução 723 de 2018, alterada pela resolução 844 de 2021, é que trata de suspensão. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você está assistindo, porque elas estão para ser substituídas, tá bom? E aí, acertou quantas? Ficou com dúvida? Concorda com algo cordial? Fica à vontade, vai deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço, até a próxima.